A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã. Privilégio para nós, mais um dia, podemos fazer o nosso devocional no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. E hoje nós vamos ver no capítulo 6, do versículo 30 ao 44, que diz assim a palavra do Senhor. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e relataram tudo quanto havia feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100, 100, de 50 e 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu aos discípulos, para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Comeram todos e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Meus amados, este é um dos milagres mais bem relatados e documentados na Escritura. Todos os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, relatam esse maravilhoso milagre. E para nós será uma bênção podermos desfrutar dessa passagem hoje. No vídeo anterior nós vimos que os discípulos foram enviados de 2 a 2 para pregar as boas novas do reino, para curar os enfermos e expulsar demônios. Então eles voltam para prestar contas a Jesus daquilo que eles haviam feito, de tudo aquilo que eles tinham trabalhado. E eles trabalhavam tanto que sequer tinham tempo para comer. Você pode ver isso também no capítulo 3, lá no versículo 20, que muitas pessoas vinham e viam, e eles ficavam muito atarefados. Então Jesus queria ter um tempo de descanso com esses apóstolos, com esses discípulos. Então tenta levar eles para um lugar deserto, um lugar mais calmo, um lugar separado, mas não vão conseguir. Acontece que a multidão prevê isso e se antecipa e corre adiante e chega lá primeiro que Jesus e os discípulos. Meus amados, essa passagem nos mostra que primeiro Jesus faz aquilo que Deus já havia prometido lá no Antigo Testamento. Você pode ver isso aí em Ezequiel, no capítulo 34, versículo 11 ao 14. Porque ele, Jesus, como pastor, ele busca o seu rebanho, ele busca suas ovelhas dispersas e vai apacentá-las com bons pastos. Cristo se enche de compaixão das pessoas, em vez de enxergá-las como um problema, porque eles atrapalharam o seu tempo a sós com os discípulos. Compadecer-se é o grau mais alto de compaixão, de elevada simpatia, de preocupação com pessoas que Jesus tinha. Cristo não despede a multidão, pelo contrário, ele vai socorrê-los, porque Jesus não é um Deus de dispersar, de despedir multidões, mas sim de salvá-las. Os líderes religiosos de Israel não estavam fazendo isso, não estavam cuidando espiritualmente dessas pessoas, dessas ovelhas, e assim acontece muitas vezes ainda hoje. Muitas pessoas estão em igrejas cujo líder espiritual não está cuidando delas como ovelhas, não estão conduzindo essas ovelhas para o bom aprisco de Cristo, conduzindo-as para o reino celestial, para a salvação eterna. Os apóstolos, eles se veem incapazes diante de uma situação tão complexa. Então o que eles vão fazer?
eles vão apresentar uma solução mais fácil. Ou seja, Senhor, despede essa multidão para que eles comprem por aí nas vilas os pães e se alimentem. Essa ordem de Jesus para eles é perturbadora. Certamente eles foram muito desafiados por Jesus quando pediu que eles mesmos alimentassem essa multidão. Jesus disse: "Dei vocês mesmos algo para eles comerem." Os apóstolos foram confrontados com um problema praticamente insolúvel aos olhos humanos. E esse argumento deles de despedir a multidão tinha até uma certa lógica, porque era uma multidão, 5.000 homens, além de mulheres, mais crianças. Eram ali um lugar deserto, já era tarde e eles não tinham dinheiro para comprar esses pães. Então, como diz Hernandes Dias Lopes, eles estavam num beco sem saída. 5.000 pessoas, homens, mais as mulheres e crianças, em torno de 15.000 pessoas. Como alimentar esse povo com 2 peixes e 5 pães? Um garoto levou ali esse alimento, uma refeição dele, uma refeição de uma pessoa, uma singela refeição. E levou André, e André levou a Jesus, e Jesus abençoou, agradeceu a Deus e multiplicou ali na frente de todos. Ó Pai, Senhor do céu e da terra, graças te dou pelas muitas bênçãos. Amém. Jesus mostrou que é possível e o milagre aconteceu ali. E os discípulos ali repartiram o pão, foram usados como um instrumento, um canal nas mãos de Jesus para repartir este milagre com outras pessoas. Jesus está ali alimentando uma multidão com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus não está focando no que ele não tem, está focando no que ele tem. Ele não está focando no problema, mas na solução. O mesmo Deus que multiplicou o azeite da viúva, o mesmo Deus que multiplicou o maná no deserto ali com o povo, no caminho para a terra prometida com Moisés, é o mesmo Deus que agora está multiplicando pães e peixes. 5.000 homens e mulheres, as mulheres e crianças, todos comeram e se fartaram, ficaram muito satisfeitos. Marcos está usando aqui uma linguagem muito simples, mas na verdade foi um milagre espantoso, um milagre maravilhoso, foi tremendo, meus amados. Ele estava multiplicando pães e saciando a fome da multidão, para ilustrar a gloriosa verdade de que Ele é o pão da vida e que não há limites para o poder de Jesus. Nós temos visto nesse evangelho que Jesus ele é todo poderoso. Jesus tem poder de suprir todas as nossas necessidades físicas e espirituais, nos fazer atravessar qualquer situação em segurança. Quando Deus supre nossas necessidades, Ele vai fazer isso com fartura. Ele vai nos dar muito mais do que um dia pensamos, um dia sequer pedimos. Isso não significa que jamais passaremos por problemas ou tribulações. Claro que sim. Você pode ver o apóstolo Paulo, quantas tribulações ele passou. Mas significa que Deus e Jesus Cristo estão no controle de todas as coisas. Se for da vontade deles, eles podem transformar uma situação difícil como essa em uma alegria e em bem. Cabe-nos clamar, orar, confiar e descansar na providência de Deus, que os milagres podem acontecer. Deus proverá, meu irmão e minha irmã. Confie nisso. Tudo é possível aos que creem. Entenda que nosso Senhor Jesus Cristo não está interessado naquilo que você tem para oferecer em troca, mas Ele está interessado em você, meu querido. Entregue sua vida para Cristo. Entregue sua vida para Cristo. Ele tem interesse em suprir suas demandas em todas as áreas da sua vida. Lembre-se disso.
Ele está te oferecendo por graça e por misericórdia, não porque nós merecemos. A multiplicação desses pães e desses peixes nos ensina que servimos a um Deus que transforma a escassez em abundância. E mais que suficiente, por isso vamos ter esperança. Assim, meus amados, peçam a Cristo, conversem com Ele. Jesus está te ouvindo, Jesus te entende, Ele sabe o que você precisa, mas Ele quer ouvir de você. Então, ore ao Senhor, clame ao Senhor, fale com Ele, se acheguem a Deus e Ele vai se aproximar de vocês. A sua oração vai atrair a graça de Deus para você, para a sua família. Confie nisso, confie a sua vida nisso, confie a vida da sua família, dos seus amigos, dos seus colegas. Coloque os poucos recursos que você tem nas mãos do Senhor e Ele vai multiplicar. Em nome de Jesus. Amém, meus queridos?